Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e esse é um tipo de vídeo que eu já adianto para vocês aqui, cara. Eu jamais imaginei fazer um vídeo perguntando quem deveria ser o goleiro do Sport. Isso porque o Sport, desde a era Magrão até um pouco mais para trás aí, sempre teve a situação resolvida no gol, essa que é a verdade. Bosco, Maisena, depois o Magrão, antes teve um pouco mais o Gustavo, o Neneca, sempre teve bons goleiros do Sport, que é a verdade. Agora recentemente, teve Danilo Fernandes, depois teve o Maílson, e hoje, finalmente, a gente chegou num momento que ninguém esperava chegar, né? Mas o Sport chegou, que o Sport não sabe hoje quem é o seu goleiro titular. Mas tem dois caras que estão disputando vaga nesse momento no Sport. Tem o goleiro Saulo e tem o goleiro Denis, que chegou, que já passou pelo São Paulo, estava fora do Brasil, enfim. E nesse vídeo eu vou falar para você quem vai ser o goleiro titular do Sport. Eu vou trazer números, meus amigos. Trabalho com números agora, não sou bom de matemática, mas no futebol tenho os números e vou trazer para vocês nesse vídeo aqui quem deve ser o goleiro titular do Sport. Mas antes de começar, já quero que você coloque nos comentários, tá? Coloca aqui nos comentários quem você acha que deve ser o goleiro titular do Sport. Se é o Saulo, se é o Denis, deixa aqui nos... Ou o Carlos Eduardo também, que ainda tá no Sport, né? Qual desses três você acha que deve ser o goleiro titular do Sport? Deixa aqui nos comentários. Agora justifica, tá? Não bota só o nome do cara. Bota lá, ó, eu acho que é o Saulo por conta disso, disso, disso. Acho que é o Denis por conta disso, disso, disso. Acho que é o Carlos Eduardo. Não tem justificativa, né, pra gente colocar o Carlos Eduardo, né? Mas, se você acha, deixa aqui nos comentários. Outra coisa, meu amigo, se não tá inscrito aqui, te inscreve no canal. Aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do Sport Recife. Então, para você não perder nada, clica no botão de inscrever, deixa teu like, dá essa moral pro canal. Agora que você fez tudo isso, sem muito arrudeio, vamos lá falar os números. Eu vou dar a minha opinião e vou falar para você quem vai ser o goleiro titular do Sport Recife. Bora lá, meu amigo, como eu falei no início desse vídeo, né, cara? Eu jamais imaginei fazer um vídeo falando sobre quem deve ser o goleiro titular do Sport. E se a gente for analisar realmente a olho nu, são três goleiros que o nível é bem para baixo, é bem nivelado para baixo. O Carlos Eduardo aí em 4 jogos levou 10 gols, né? Realmente finalizando ali a sua passagem no Sport com a chave de ferro, realmente, negativo realmente a passagem do Carlos Eduardo agora. Teve até uns momentos interessantes no Sport, mas desde que o Maílson saiu, parece que o Carlos Eduardo realmente ficou para trás no quesito qualidade, né, cara? E depois disso a gente sabe que o Saulo entrou, mas o Saulo é aquele goleiro que a gente olha ali e a gente não consegue sentir a confiança. E aí o Sport foi pro mercado e contratou o Denis, meu amigo. O Denis, que tem uma vasta experiência, né? Já passou pelo São Paulo, fora do Brasil, enfim. É um goleiro que tem uma boa experiência, mas que foi muito criticado lá no São Paulo, que foi muito criticado por alguns clubes aí e por essa contratação. A verdade é que todo torcedor do Sport está dividido. Então eu vou estar falando para vocês aqui os números desses goleiros, tá? Os números do goleiro Saulo e o do goleiro Denis. Eu não vou falar realmente sobre o Carlos Eduardo, porque de fato a gente concorda que o Carlos Eduardo aí realmente não tem mais o que fazer dentro desse time do Sport, né? Mas vamos ver os números aqui do goleiro Saulo. Primeiro a gente vai conversar aqui com o goleiro Saulo. O goleiro Saulo me surpreendeu, inclusive, esses números são do Transfermarkt, mas se você analisar aqui, o goleiro Saulo na carreira inteira ele só teve 23 partidas. É um goleiro de 27 anos que só jogou 23 partidas como profissional, meu amigo. E dessas 23 partidas, ele levou 29 gols, tá? Inclusive tem aqui os times que o Saulo jogou, se você quiser ver. Ele já jogou pelo Botafogo, né? Teve uma passagem curta ali pelo Vila Nova, depois voltou para o Botafogo novamente e veio para o Sport. É o terceiro clube da carreira do goleiro Saulo. E, cara, pelo amor de Deus, né? O Saulo só jogou 23 partidas. Cara, eu juro por Deus que eu não sabia desses números aqui, tá? Eu juro por Deus que eu não sabia. Só jogou 23 partidas, levou 29 gols, como eu falei. Dessas 23 partidas, 7 partidas ele não levou gols. Então, se a gente for analisar ali, em 22 partidas, ele levou 23 gols. Então, tem uma média ali um pouquinho a menos de um gol por partida, né? O que é uma média que eu vou mostrar para vocês agora, que não é muito fora do comum não, se a gente analisar o Denis, tá? Vamos ver agora os números do Denis. O Denis, na carreira, ele tem 227 partidas, ou seja, ele tem 200, um pouco mais ali, um pouco menos ali, 200 partidas a mais
do que o goleiro Saulo. Nessas passagens que o Denis jogou, ele jogou muito no São Paulo, essa aqui é a verdade, né? E ele passou por outros clubes também, né? Passou pelo time de Portugal, passou por um time também que foi aquele time lá que ele estava recentemente, enfim, ele passou por alguns clubes, mas também foi um goleiro que não rodou tantos clubes não. A verdade é que ele passou muito mais tempo no São Paulo, né? E nessa passagem, né, da carreira dele, ele teve, como eu falei, 227 partidas, ele levou 257 gols, só que tem um detalhe, tá, gente? Dessas 227 partidas, 72 partidas, o Denis, ele não levou gol. Ele não levou gol. Então, de fato, ali a gente vê que é um goleiro que foi mais produtivo. Se a gente colocar aí nos números que ele tem aí, né? Quase ali, né? Vamos colocar aqui um pouco mais de um quarto das partidas. Eu acho que chega a ser ali, mais ou menos, mais ou menos ali, ele tem ali uma média ali de quase um terço. Um terço das partidas que ele disputou, não chega nem isso, mas próximo disso, ele não levou nenhum gol, né? Então, de fato, ali é um goleiro que, se a gente comparar aos números do Saulo, realmente tem números melhores do que o Saulo. Agora, claro, ele também tem muito mais experiência, né? Ele jogou realmente ali, ele tem 35 anos. Para uma idade de um goleiro, eu acho que não é uma idade ruim, né? Porque os jogadores no dia de hoje estão se cuidando muito mais, né? A gente viu os jogadores aí, o Wagner Love mesmo aí, uma idade avançada já, mas está numa forma física muito boa, entregando bons resultados no esporte. Então, para goleiro, eu ainda acho que esse número é ainda melhor ainda, tá? Porque goleiro, já a gente vê goleiro jogando, o Magrão jogou com mais de 40 anos no esporte, tem vários goleiros que tem a idade avançada. E o Denis, ele tá ainda jovem. Se a gente analisar, ele tem 35 anos. Tem muito futebol para atuar ainda quando a gente fala de goleiro. Então, cara, vou chegar à minha conclusão aqui, que é o seguinte, tá? Entre o Saulo e entre o Denis, de fato, para mim, o titular desse time tem que ser o Denis, tá? Tem que ser o Denis. Eu vou responder para vocês se ele vai ser ou não. Primeiro eu tô dando minha opinião. Tem que ser o Denis, de fato. Por toda a experiência que ele tem, né, por toda a bagagem que ele tem e principalmente, né, porque realmente ele levou menos gols, se a gente colocar proporcionalmente às partidas, do que o próprio goleiro Saulo. Então, de fato, ali ele se credencia, na minha visão, para ser titular. E eu vou falar agora a visão do Sport, tá? O goleiro Denis vai ser titular. O Sport não contrataria um goleiro agora para ser reserva, tendo em vista a saída do Maílson, que era um goleiro gigante, né, de muita qualidade, que muita gente criticava, e hoje muita gente ali está arrependida de tudo o que aconteceu. Então o Denis, ele vem para ser titular, não tem outra. O Sport contratou esse goleiro para ser titular, inclusive com um contrato até maior, até para o ano que vem. Assim como o Saulo não tem esse contrato, assim como o Carlos Eduardo não tem esse contrato. E, gente, a coerência realmente manda que você bote realmente o Denis para jogar. Nessa última partida, não. Na última partida, realmente tinha que ter sido titular o Saulo, realmente, porque não levou o gol, né, na partida contra o CSA, apesar de não ter sido exigido. Mas, de fato, é impossível o Denis ser titular nesse time. Gradativamente, nessa Série B, o Denis vai entrar e não vai sair mais desse time titular. Essa realmente é a minha opinião ali, porque, de fato, cara, se eu tivesse que contratar o Denis, eu contrataria? Não. Mas entre o Denis, o Saulo e o Carlos Eduardo, para mim, o Denis é muito melhor goleiro do que o Carlos Eduardo e do que o Saulo. Mas eu quero ver a tua opinião. Falei no início do vídeo, se você não colocou, coloca agora nos comentários quem deve ser o goleiro titular do Sport. Carlos Eduardo, Saulo, Denis, coloca aqui que eu quero ver a opinião de vocês, claro. E se você chegou até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, dá essa moral, porque aqui, ó, é conteúdo todo dia, até nesse sabadão tem conteúdo para vocês. E é claro, qualquer informação que apareça, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.